Olá, eu sou Rita de Cássia Rodrigues e vou falar um pouco sobre qual a importância ambiental e econômica de se incentivar a eficiência energética em um país e para a sociedade, do mestrado de Agroenergia, disciplina de Agroenergia 1, sob a supervisão da professora doutora Yolanda Vieira de Abreu. Os recursos naturais são limitados e, para desfrutarmos de padrões de vida baseados nos avanços tecnológicos e na busca por maior conforto e comodidade, é necessário que o façamos de forma sustentável, permitindo que as gerações futuras continuem tendo acesso a esses recursos. A eficiência energética, através da qual um mesmo produto ou serviço é desenvolvido empregando-se menos energia, é uma ferramenta capaz de promover a sustentabilidade no uso dos recursos energéticos, diminuindo ou adiando custos relacionados ao parque gerador e emissões de gases de efeito estufa. E nos países em desenvolvimento, a tendência é aumentar o consumo total de energia à medida que a economia cresce e o poder aquisitivo melhora. A maior parte da população, ela começa a ter acesso a essa energia e a outros bens, que lhes eram negados por falta de poder aquisitivo e infraestrutura. A energia pode ser utilizada em aparelhos simples, como lâmpadas e motores elétricos, ou em sistemas mais complexos, que englobam diversos outros equipamentos, como geladeiras, automóveis e fábricas. Equipamentos transformam a energia em sua forma primária ou secundária em energia útil, sempre implicando em perda de parte dessa energia para o meio ambiente durante o processo. Como, por exemplo, uma lâmpada. Ela transforma a eletricidade em luz e calor. Como o objetivo da lâmpada é iluminar, uma medida da sua eficiência é obtida dividindo a energia da luz pela energia elétrica usada pela lâmpada. Da mesma forma, pode-se avaliar a eficiência de um automóvel, dividindo a quantidade de energia que o veículo proporciona com o seu deslocamento pela que estava contida na gasolina originalmente. O desperdício também é uma fonte de ineficiência. Por exemplo, uma lâmpada acesa em uma sala sem ninguém gera luz que não serve ao seu propósito de iluminação. Também, um veículo parado em um engarrafamento usa mais energia do que necessária por conta do tempo que fica ligado sem se mover. Existem também outros fatores mais sutis que explicam esses desperdícios. Por exemplo, um construtor, ele barateia a construção não isolando o boiler e os canos de água quente, pois quem pagará pelo desperdício será o consumidor. Vale notar que esses efeitos se multiplicam à medida que a energia vai migrando por todos os setores da economia. Por exemplo, uma lâmpada incandescente comum, ela tem eficiência de 8%, ou seja, 8% da energia elétrica usada é transformada em luz e o restante aquece o meio ambiente. E a eficiência de uma lâmpada fluorescente compacta, que produz a mesma iluminação, é da ordem de 32%. E como o preço da lâmpada eficiente é entre 10 a 20 vezes mais caro do que a comum, a decisão de qual delas comprar dependerá de fatores econômicos, que consideram a vida útil de cada uma, taxa de desconto e a economia proporcionada na conta de luz. Sendo assim, eficiência energética pode ser definida como conjunto de medidas que reduzem a quantidade de energia utilizada para prover produtos e serviços. Segundo esta definição, são medidas de eficiência energética aquelas capazes de reduzir a produção, transporte e transformação de energia para atender a mesma demanda por produtos e serviços, tanto quanto medidas que atuam diretamente sobre o consumo final da energia para serviços como iluminação, condicionamento ambiental e outros. Benefícios potenciais da implementação de ações para eficiência energética no mundo. Atualmente, há muitos estudos que apontam para as vantagens da implementação de políticas de eficiência energética no contexto mundial. E o relatório de Spring the Net, ele divide os possíveis benefícios da eficiência energética em 4 níveis: individual, setorial, nacional e internacional. Aqui, nós podemos observar alguns benefícios a nível individual, que podem ser melhorias na saúde e no bem-estar, que ocorrem devido a menores níveis de poluição atmosférica, vindas de meios de transportes mais eficientes e da redução de gases oriundos da geração de energia.
além de ganhos de conforto com maior eficiência no aquecimento e refrigeração de casas e prédios. Já a redução da pobreza e universalização no acesso à eletricidade ocorre com a redução do consumo final, podendo as distribuidoras de energia atender um número maior de lares. E uma vez que as contas de eletricidade se tornam mais baratas, a população com renda mais baixa tem acesso ao consumo de melhores serviços energéticos. E, por fim, o aumento da renda disponível ocorre através da redução na conta de luz causada pela diminuição do consumo, havendo uma liberação de parte da renda que poderá se destinar a outros fins, com capacidade de gerar efeitos macroeconômicos positivos. Nos benefícios a nível setorial, ocorre um aumento da produtividade e competitividade industrial devido à redução no uso de recursos e poluição. E os benefícios para infraestrutura e distribuição de energia ocorrem com a redução dos custos operacionais e aumento das margens de lucro. Já na valorização dos ativos, há evidências de que investidores estão dispostos a pagar um prêmio no aluguel ou na venda de propriedades com melhores performances energéticas. A nível nacional, tem a criação de empregos, por causa do aumento da renda nacional e do desenvolvimento da indústria para a conservação de energia. Há também a redução de gastos públicos relacionados à energia, aumento da segurança energética e efeitos macroeconômicos, que ocorrem com o aumento do produto nacional, gerando melhorias na balança comercial para países importadores de combustíveis, aumento da competitividade nacional e aumento dos postos de trabalho. E, por fim, a nível internacional, ocorrem as reduções dos gases causadores de efeito estufa, modicidade dos preços de energia, sendo que a redução da demanda global por combustíveis impacta negativamente os preços das commodities energéticas. Ocorre também a redução na pressão por recursos naturais e maior alcance de metas sociais pelos países em desenvolvimento, como a erradicação da pobreza e universalização do acesso à eletricidade. Apesar do otimismo de especialistas em eficiência energética, há estudos que indicam que as ações de eficiência energética são pouco eficazes em atingir os objetivos ambientais de redução de gases de efeito estufa e de conservação de energia. Um estudo realizado avaliou que 52% dos ganhos com eficiência energética projetados até o ano de 2030 serão erodidos pelo que se chama de efeito rebote. Isto quer dizer que, ao passo que a eficiência energética contribui para a redução dos custos, seja das famílias, seja das empresas, ela acaba por aumentar o consumo total de energia dos segmentos micro e macroeconômicos. A nível residencial, por exemplo, se um consumidor adquire um ar-condicionado mais eficiente, ele passa a utilizá-lo por mais tempo do que o antecessor, que consumia mais energia. Assim, o consumidor verifica um aumento de bem-estar, mas não reduz seu consumo energético, pois utiliza o aparelho novo por mais tempo. No caso da indústria, os ganhos de eficiência energética tendem a aumentar a competitividade da mesma. Quando isto ocorre, a demanda por seus produtos cresce e ela consumirá uma maior quantidade de energia para atender suas necessidades. Deste modo, uma vez implementadas políticas para a promoção de eficiência energética, o consumo de eletricidade pode crescer como consequência destas medidas. O aproveitamento das oportunidades de eficientização energética requer uma visão integrada tanto de fontes energéticas quanto de agentes envolvidos, como governo, setor privado, instituições financeiras e sociedade em geral. Entretanto, há barreiras que dificultam a difusão dessa eficiência energética, como a baixa priorização dos projetos de eficiência pelas empresas e consumidores, falta de conhecimento sobre o potencial e medidas de eficiência, carência de informações e dados, falta de confiança sobre os reais custos e benefícios das ações de eficiência, modelos de negócio para a realização de investimentos de eficiência e resistência a mudanças. Nesse contexto, a empresa de planejamento energético contribui para o planejamento e disseminação da eficiência energética no Brasil através de ações estruturadas, como formação de bases de dados sobre eficiência energética, que inclui a identificação dos potenciais de eficiência energética, assim como os custos associados aos mesmos, elaboração de estratégias e portfólio de ações
para incentivar o aumento da eficiência energética no Brasil e monitorar o progresso de indicadores de eficiência energética em diversos setores, retroalimentando a análise de impacto de políticas voltadas à eficiência energética. Diante dos benefícios que a implementação de políticas de eficiência energética pode gerar, existem algumas recomendações para que essas políticas sejam aplicadas nos países interessados de maneira adequada, com o objetivo de atingir melhores resultados em termos de conservação de energia, eliminando sempre que possível as barreiras existentes às ações de eficiência energética, sendo que nem todos os aconselhamentos se aplicam a todos os países. Dessa maneira, os governos devem estar atentos ao que lhes é viável dentro do arcabouço energético, ambiental, político e econômico. E as agências também apontam para a importância de considerar experiências internacionais, com o propósito de dimensionar as medidas que funcionam e evitar as que não possuem histórico de sucesso. As recomendações se dividem em gerais e específicas. As gerais atendem a diferentes setores concomitantemente, enquanto as específicas dividem-se em diretrizes para as edificações, aparelhos e equipamentos, iluminação, transporte, indústria e segmento energético. Entre as principais recomendações para a implementação de políticas intersetoriais estão a elaboração de um banco de dados de estatísticas confiáveis sobre os usos finais de energia, o mercado energético, as tecnologias disponíveis e as oportunidades de ganho de eficiência. O objetivo é auxiliar o delineamento de estratégias e planos de ações, sendo que os governos devem ser capazes de identificar gargalos para a promoção da eficiência energética e trabalhar no sentido de superá-los, priorizar a redução de perdas nos setores que possuem maior potencial de conservação de energia e estabelecer objetivos e metas claras que estejam de acordo com os programas econômicos, sociais e ambientais em vigor. As metas devem ser estabelecidas com cautela, de modo que não sejam ambiciosas a ponto de serem desacreditadas, nem tímidas a ponto de não promoverem as inovações necessárias e real conservação de energia. Nesse e nos próximos slides, nós vamos observar um breve histórico sobre as políticas de eficiência energética, começando com o Programa Brasileiro de Etiquetagem, que data desde 1984, o qual foi coordenado pelo Inmetro, sendo o programa pioneiro. O Procel foi criado em 1985 para a eletricidade, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia e executado pela Eletrobras. Já o Compet foi criado em 1991 para derivados de petróleo e gás natural, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia e executados pela Petrobras. É competência da ANEEL incentivar o combate ao desperdício de energia na produção, transmissão, distribuição, comercialização e uso da energia elétrica. A partir de 1998, os primeiros contratos de concessão de serviços e de distribuição previram a obrigação das empresas investirem em projetos de eficiência energética. Em 2000, foi instituído o Programa de Eficiência Energética pela Lei 9.991, coordenado pela ANEEL. Então, a ANEEL ela vem investindo desde 1998 cerca de 5,7 bilhões através dos projetos de eficiência energética desenvolvidos pelas distribuidoras, incluindo o Programa de Eficiência Energética, gerando economia de mais de 46 terawatt-hora. Aqui nós temos a etiqueta que mostra a eficiência energética dos produtos, que foi criada em 2009, onde pode ser observado o tipo de equipamento e a eficiência desse equipamento, que vai desde o mais eficiente até o menos eficiente. E pode ser observado também nessa etiqueta o consumo de energia em kWh por mês. Aí aqui são alguns produtos que já foram etiquetados, como refrigeradores, torneiras elétricas, aquecedores, chuveiros elétricos, lâmpadas e vários outros produtos. Essa é a linha do tempo dos programas, que eu já falei sobre alguns, que vai desde 1984 até 2016. Neste gráfico, nós podemos observar a relação entre o PIB e a oferta interna de energia, de 2000 a 2018.
O consumo de energia está relacionado à atividade econômica do país. Portanto, analisar o histórico da economia é relevante para entender os movimentos de variação do consumo, sendo que no período compreendido entre 2001 e 2018, o Produto Interno Bruto evoluiu a uma taxa média de 2,3% ao ano, acumulando um crescimento de 50%. Em relação à oferta interna de energia, esta cresceu ao mesmo ritmo da economia, de 2,3% ao ano, mostrando forte correlação com o PIB. Já analisando períodos de tempos mais curtos, observa-se que entre 2001 e 2009, o PIB cresceu a uma taxa média superior à da oferta interna de energia, de 3,3% contra 2,8%. Nesse período, um dos principais fatores ocorrido foi a redução abrupta do consumo de eletricidade, induzida pelo racionamento ocorrido em 2001. Nesse mesmo ano, foi publicada a Eficiência Energética, que permite a definição de índices mínimos de eficiência energética para equipamentos, sendo os primeiros equipamentos regulados foram os motores elétricos em 2002, com o programa de metas aprovado no final de 2005. Além disso, o período foi marcado por uma expressiva retomada da atividade do setor sucroalcooleiro no Brasil, impulsionado pela introdução dos automóveis bicombustíveis, os Flex Fuel, em 2003. Já em 2009, a crise financeira global, embora tenha tido impacto modesto no PIB, de menos 0,1%, afetou significativamente a indústria nacional, especialmente a metalúrgica e a mineração. Como consequência, a oferta interna de energia retraiu 3,5% neste ano. No período de 2000, já no período de 2010 a 2013, o aumento observado da renda média da população e da redução da desigualdade, observadas no período em virtude das políticas sociais implementadas nos anos anteriores, associado a melhorias nas condições de acesso ao crédito, contribuíram para uma aceleração do aumento de posse e uso de eletrodomésticos nas residências brasileiras e crescimento da taxa e motorização da população. Como resultado, o consumo energético cresceu a uma taxa média anual de 5,1% neste período, tendo o PIB crescido uma taxa de 4,1% ao ano. Nesse período foram regulamentados diversos equipamentos no âmbito da Lei de Eficiência Energética, sendo os programas de meta aprovados em 2010 e 2011. Nos últimos 5 anos, de 2014 a 2018, houve um deslocamento da curva de oferta interna de energia em relação ao PIB. Este movimento indica um aumento de intensidade energética provocada pelo aumento da participação de segmentos energointensivos no setor industrial, combinado com um período de retração econômica. Nesta tabela, nós podemos observar o consumo final energético por setor, de 2000 a 2018, onde podemos observar que todos os setores tiveram um aumento, variando uma porcentagem variando ao ano, no setor energético de 4%, no setor residencial 1,1%, no setor comercial público 2,4%, no setor agropecuário de 2%, no setor de transporte 3,3%, no setor industrial 1,6%. Ajuste nas prioridades dos programas federais de eficiência energética e nos fundos de investimentos poderiam alavancar vários projetos industriais de eficiência energética. Potenciais de eficiência levantados por uso final em setores industriais de maior potencial de eficiência podem ser observados na tabela do próximo slide. Nesta tabela, nós podemos observar a eficiência energética de dois setores, tanto a energia elétrica quanto combustíveis. No setor de combustíveis, os fornos, eles podem ter uma economia de energia de 62,12%, os secadores de 2,83%, as caldeiras de 16,09%. Já no setor de energia elétrica, a força motriz ela pode ter uma economia de 13,87%, a refrigeração de 0,32%,
os fornos elétricos de 2,53%, a eletrólise de 1,31% e a iluminação de 0,41%. Em um trabalho, foram analisados 63 programas de eficiência energética industrial, desenvolvidos em 12 países na União Europeia. Em resumo, verifica-se que 94% dos programas associam ganhos de eficiência com ganhos ambientais, 82% possuem algum tipo de incentivo financeiro ou tributário para ações de eficiência energética, 62% são programas voluntários e 62% promovem a substituição de equipamentos e alteração de processos industriais. E, por fim, 54% disponibilizam informações técnicas. Os principais instrumentos de fomento a medidas de eficiência energética na indústria levantados no estudo foram reduções tributárias vinculadas a projetos industriais de eficiência energética, divulgação de informações técnicas, econômicas e financeiras sobre equipamentos e processos industriais eficientes, capacitação de pessoas em medidas de conservação de energia na indústria, custeio total ou parcial de diagnósticos energéticos e estudos de otimização energética de instalações industriais, incentivos fiscais e creditícios para equipamentos industriais eficientes, padrões mínimos obrigatórios de eficiência energética para alguns equipamentos de uso geral na indústria, imposição de metas de conservação de energia para supridores de energia ou para concessionários de serviços públicos de energia, com processos envolvendo medição e verificação. Acordos voluntários entre governo e associações patronais na implementação de programas de eficiência energética na indústria, sobretudo em segmentos energointensivos, financiamento de projetos de pesquisa e desenvolvimento sobre equipamentos e processos industriais eficientes. E, por fim, adoção de normas de gestão otimizada de energia na indústria, compatíveis com as ISO 9000 e ISO 14000. Tendo em vista todas as conquistas e os resultados já obtidos por meio dos Programas Nacionais de Eficiência Energética, o desafio presente é consolidar e ampliar os avanços e conquistas obtidos, conferindo mais contundência e consonância às iniciativas de eficiência energética no Brasil. Sendo assim, conclui-se que o aumento da eficiência energética pode trazer expressivos benefícios econômicos e ambientais. Porém, para que tais benefícios se tornem reais, o governo precisa aprimorar a implementação de seus planos e programas, articulando os diversos agentes econômicos, de modo a superar as barreiras atuais. Obrigada! Aqui nós temos algumas referências utilizadas.